gente queria agradecer a presença de vocês. Para a gente é um prazer estar começando a circulação desse filme. Esse filme, a nossa ideia inicial era fazer o lançamento dele, a distribuição nos cinemas, né? A gente tinha todo um cronograma de execução e de distribuição que aconteceria em fevereiro do ano passado, até que o mundo mudou. E a gente se deparou com essa loucura, essa pandemia. Acreditamos que não duraria tanto tempo. Para a gente, isso em 3 meses estaria sanado. Depois de 3 meses, a gente achou que daqui a 15 dias ia acontecer. E fomos de mês em mês tentando sobreviver nessa loucura toda, né? E infelizmente não conseguimos. A ideia era fazer o lançamento no ano das Olimpíadas, porque, como vocês viram, essa história fala exatamente sobre isso, sobre as mulheres que colocaram o basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos. Então, para a gente seria ideal fazer isso no ano olímpico, e nós não tivemos nem as Olimpíadas, nem a distribuição desse filme, nem ninguém nas ruas, né? Foi isso tudo que a gente vivenciou o ano passado. Então, para a gente hoje, tá começando esse circuito, é muito importante. Falar da história dessas mulheres é uma coisa que é atemporal. A gente sabe que ser mulher no Brasil é um ato de coragem, não é fácil, é uma luta diária em todos os sentidos, em todos os campos, em todos os meios. Então, assim, é muito importante, a gente está emocionado de estar fazendo esse projeto. Eu queria muito agradecer. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme, mas falar também sobre como é fazer cinema de baixo orçamento. A gente vive num Brasil que tem poucos recursos, principalmente hoje. A gente está cada vez menos empresas privadas e o poder público fazendo esse investimento, não só na arte, né, mas principalmente no audiovisual. Só que a gente tem muita história para contar. A gente é um povo que tem boas histórias. E a gente acredita que, por conta disso, é importante que as pessoas se conscientizem de que essa história pode ser contada até através de um celular, né? Você não necessariamente precisa ter todo um aparato, várias câmeras, uma montagem e a colorimetria de forma excepcional para passar uma boa história. Tudo vai depender de quem você quer alcançar, de quem você acredita que essa história pode emocionar. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, né? Como fazer? É possível fazer, sempre é possível. Se tem uma coisa que o brasileiro ele é mestre na arte de dar um jeito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, obrigada por todos vocês estarem aqui. Essa é a Silvia, se apresenta. É engraçado, né? Porque a gente fica aqui mascarada e não dá para perceber a nossa expressão facial e o quanto a emoção está estampada no rosto quando a gente, com tanta luta, com tanta dificuldade, consegue realizar um longa-metragem, documental, né, que é um gênero que a gente sabe que, apesar de ter crescido muito no Brasil, a produção de documentários, é um gênero, né, que ainda sofre um pouco mais de preconceito no cinema nacional, né? Então, assim, é a nossa luta diária para produzir, realizar, distribuir, ter público, ter espectadores. Então, assim, é realmente um prazer recebê-los aqui, ter vocês aqui com a gente poder trocar essa ideia, trocar experiências. É muito importante para a gente também entender como vocês receberam a história dessas mulheres, se gostaram do filme. E acho que, pegando carona, né, no que a Ellen falou, meu nome é Silvia Spolidoro, eu sou roteirista, diretora do Mulheres à Sexta. E a gente conta essa história que é uma história de superação e legado. E a gente está passando na nossa vida hoje com essa pandemia exatamente isso, né? Superação todos os dias, uma superação interna, primeiramente, depois externamente, que a gente está num tempo em que a gente teve que olhar para dentro e compreender que a gente
precisa pensar em si e nos outros também, porque o fato da gente usar essa máscara não é só para a gente está usando muito mais para não transmitir um vírus que pode ser letal para os outros. Então a gente acaba fazendo uma correlação com um filme, com a produção de cinema, com produção de baixo orçamento, que é realmente um ato de autoconhecimento e uma possibilidade da gente fazer com que histórias tão importantes e que não são conhecidas como dessas mulheres sejam, né, contadas e possam vir à tona e serem propagadas Brasil afora e quiçá mundo afora, já que a gente tem a internet que nos possibilita, né, que a gente consiga compartilhar esse conteúdo para qualquer lugar do planeta Terra. Então, assim, reiterando o que a Ellen disse, muito prazer ter vocês aqui e vai ser muito legal falar sobre o processo de Mulheres à Sexta, sobre o processo de produção, o processo de roteiro, de direção e essa loucura que é tentar distribuir um documentário, principalmente num momento pandêmico como a gente está vivendo e que ninguém esperava viver isso, mas a gente, repito, eu acho que é um período de autoconhecimento e de evolução de uma forma geral para a espécie humana, né? Eu nem me apresentei. Meu nome é Ellen, eu sou produtora desse filme, sou roteirista e diretora junto com a Silvia. Quando a gente recebeu a proposta, e aí é interessante a gente falar, a gente está hoje, né, no dia 26 de janeiro de 2021, nós recebemos a proposta de fazer esse filme há 3 anos atrás. A Cláudia Guedes, que tem o livro do qual o filme ele é baseado, e ela também assina a produção executiva desse filme, ela tinha a ideia de transformar o livro no filme. E o livro, ele conta, a história é de 71, de 1892 a 1971. Pois então, é muito tempo de história. E como é que a gente faz um recorte, no máximo, né, para um longa-metragem de 75 minutos, que era o que a gente tinha ideia, para um documentário, dentro dessa história que é tão longa, tão vasta, tão cheia de experiências e tão cheia de mini recortes para serem contados. Então a gente trabalhou no roteiro durante 1 ano, né, Silvia? Foi. Eu acho que foi isso. Porque na verdade não foi só um roteiro, né? Sim. E isso também é uma curiosidade. Documentário, você não faz um roteiro só. Exatamente. A gente fez um pré-roteiro, que era um pré-roteiro para aprovação da captação. Nós tivemos uma captação mínima para fazer esse filme, que nem veio de fora do Brasil. Quem conseguiu, né, esse patrocínio foi a Cláudia Guedes. E aí a gente precisava fazer um pré-roteiro. Qual era a ideia do que seria esse filme inicialmente? Esse roteiro foi entregue, ele foi aprovado. E quando ele voltou para a gente começou a trabalhar de maneira que ele tivesse alguns panos de fundo que para a gente, como mulher, era muito importante. Porque a gente podia contar só a história do basquete, mas nós precisávamos contextualizar o que era ser mulher nessa época. Né? Porque hoje a gente vê uma mulher na quadra, uma mulher trabalhando, a gente imagina situações complicadas de assédio, a gente imagina indelicadezas, faltas de respeito, mas nessa época isso ia muito além. Até como a gente colocou no filme, né? Para as mulheres praticarem esporte era contra a lei. Né? Vargas estipulou que as mulheres não poderiam praticar esporte. Então, você vê que assim, era uma transgressão que é muito além do que a gente imagina. Eu acho que assim, o preconceito que elas sofreram tinha que ser contextualizado para a gente identificar a luta dessas mulheres. Porque não foi só colocar o basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos. Foi também colocar a mulher numa posição nessa construção do que a gente tem hoje. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas se a gente ainda tem alguma coisa hoje, é porque mulheres como elas começaram esse processo lá atrás. E é muito engraçado hoje, né,
porque às vezes a gente ouve assim, ah, mas eu sou contra o feminismo. Porque existe um preconceito, e eu acho que o preconceito vem até do radicalismo da coisa. Mas eu não consigo imaginar uma mulher que é contra o feminismo a partir do momento que, para ela dizer que ela é contra alguma coisa, ela já está sendo feminista. Né? Então, filmes como esse elucidam certas questões. Né? Por isso que eu acho que foi tão difícil a gente construir esse segundo roteiro, porque era necessário colocar esses panos de fundo. O que era a sociedade na época, qual era a política na época, o que era ser mulher nessa época e também o que era praticar esporte nessa época, né, Silvia? É isso aí. E acho assim que, o que a gente começou, né, a se basear foi que a gente percebeu que essa seleção, como muitas coisas no Brasil, porque infelizmente a gente vive num país que não tem memória, até porque não se investe em educação por um interesse puro político, de manobra, de manipulação, que é muito comum, né, em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, infelizmente, porque não era para ser. Se houvesse uma vontade política e uma abertura maior mental sobre a possibilidade, né, do cidadão contribuir, e quem faz um país é seu povo, né? A gente teve esse caminho para percorrer quando a gente entendeu que, para contar essa história, a gente tinha que contar, e a gente se baseou também num ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tâmaras levam 100 anos para serem colhidas, né, para darem frutos. Então, a gente pensou, poxa, mas essas mulheres, a Norminha, que é uma das nossas mulheres à cesta, a Norminha, hoje a gente tem a Hortência, que é um fenômeno mundial no basquete, reconhecida mundialmente, uma mulher que está no Hall da Fama, né? E ela tem na Norminha uma ídola, ou seja, antes da Hortência existia a Norminha. Só que a Norminha existiu numa época em que não tinha jogos televisionados, aonde a mulher era menos vista do que é hoje. Uma coisa que a Paula fala, né? Se a nossa geração sofreu preconceito, imagina a delas, né? E aí a gente se baseou nesse ditado para percorrer e fazer e construir um arco narrativo para contar essa história. E a gente optou em fazer um documentário, mas respeitando a estrutura que a gente utiliza em roteiro de ficção. Então a gente construiu o início da história dessas mulheres, como elas começaram no esporte, a questão dos pais apoiando, não apoiando e tudo mais, questão financeira também para se praticar esse esporte. E depois cada uma conta da sua realidade, claro, e conta o seu ingresso na seleção brasileira, né, que foi o auge delas. E aí a gente constrói o arco que foi o quê? Que foi 1971, onde teve um Mundial de Basquete em São Paulo, no Ibirapuera, e essas mulheres tiveram pela primeira vez público. Elas nunca tinham tido público na vida, nunca tinham jogado para muitas pessoas assistindo. Então, e dali a gente tem a outra seleção que veio e que a Norminha treinou com Hortência, aliás, a Hortência treinou com Norminha, a Maria Helena Cardoso e a Heleninha Campos, que estão no filme também, foram técnicas da seleção brasileira de Paula e Hortência durante muitos anos, elas são muito respeitadas e elas fizeram parte do Mulheres à Cesta. Então, assim, a história ela foi se entrelaçando, né? E essas mulheres também. Então a gente viu esse ditado árabe como um arco narrativo para a nossa história. E o nosso clímax, o Mundial de 71, onde elas conquistaram o bronze, jogando em casa. E quem assistiu o filme viu como a gente, mesmo sabendo da história ou não sabendo da história, se emociona e torce por elas, né, nesse campeonato que foi realmente muito emocionante. Então, assim, basicamente a gente traçou esse caminho para contar, para desenvolver o roteiro e para pensar na direção e para contar essa história, né? Porque quando a gente pensa em documentário, existem vários estilos de narrativa.
a gente trabalha muito desenvolvendo o que é feito em ficção, que é a jornada do herói. Então, a gente tem todas as etapas muito bem pontuadas no filme. Nós fizemos para ser desta forma, para que, assim, pode ser uma crença nossa, mas a gente realmente acredita que desenvolvendo um arco narrativo desta maneira atinge um público muito maior, porque sai do fato jornalístico e passa a ser um filme onde a pessoa se envolve. E só tem como criar esse envolvimento do público se você direcionar o público para o clímax, que é o que a Silvia estava falando, que era aquela torcida para o jogo, aquele último segundo, e você não sabe se perde, se ganha. O montador fez uma montagem incrível, que para quem não sabe, o final acha que elas perderam, e assim, foi uma direção nossa para que ele fizesse dessa maneira, para chegar realmente nesse lugar. Então, o que a gente sempre ouve de quem assiste é que, assim, causa essa emoção. Claro que as nossas personagens são ótimas. A Norminha é maravilhosa, a Delcy dá todo o respiro cômico do filme. A gente se preocupou com essas coisas. E poderia ter sido apenas uma reunião de fatos. Também seria um estilo, uma escolha de estilo. Então, para você ter uma ideia, a gente até o último dia de começar a filmar, a gente ainda estava mexendo nesse roteiro. Foi uma coisa enlouquecedora. Na madrugada anterior, com toda a equipe saindo para comemorar que íamos realmente começar a filmar, a gente estava à madrugada alinhando mais uma vez esse roteiro. Então, às vezes parece simples, porque o documentário sempre é um pré-roteiro, mas se você tem um alvo, que é fazer essas etapas que são da ficção, realmente dá mais trabalho. Então, a gente desenvolveu o roteiro dessa maneira e já tínhamos, através do roteiro que foi tão trabalhado, o que nós queríamos em relação à direção. E aí, quando a gente fala de baixo orçamento, a gente tem sempre que pensar na direção junto com a produção. Pode ser uma esquizofrenia, mas eu também produzo, dirijo, roteirizo. Então, quando a Silvia fala, mas eu gostaria de ter, eu falo, não gostaria. Isso aí fica para um próximo. Nesse aqui a gente pode fazer dessa forma. Não, porque eu pensei de repente entrar um trilho. Não, meu amor, trilho não. A gente entra com a câmera na mão. Então, a gente vai pensando o roteiro e a direção, arrumando estratégias de fazer isso caber dentro do orçamento. E é por isso que é tão importante essa equipe ser coesa. Não necessariamente a pessoa que produz, se é que dirige, se é que roteiriza, está tudo certo. As pessoas estarem separadas dentro das suas funções. Mas é importante que elas estejam absolutamente alinhadas, para que a gente, quando senta para fazer uma reunião e faz a análise técnica da coisa, que é pegar o roteiro e ver quanto vai custar, quantos planos, quantas locações, tem troca de figurino, não tem troca, qual é a iluminação, quantas câmeras, tudo isso tem que estar dentro do orçamento. Então, se você não está alinhado com toda a equipe, você não só começa a ter problemas com a equipe, porque cada um puxa para o seu lado, mas a minha luz é mais importante que o meu som, não, mas o som tudo bem, mas o figurino não fica sem. Mas você também começa a ter problemas criativos, porque o que poderia fluir de uma maneira muito mais tranquila, se tivesse todo mundo alinhado, entendendo as necessidades da produção, porque assim, existem as necessidades da criação e existem as necessidades da produção, e isso tem que estar junto, porque senão vira um pandemônio. É cada um puxando para um lado, e um filme que poderia ficar pronto em 6 meses, fica pronto em 1 ano e meio, e aí os seus acordos de distribuição, você começa a ter problemas, porque você não está cumprindo os prazos. Então, o que eu sempre falo sobre baixo orçamento é principalmente a escolha da equipe, essa escolha de fazer uma equipe que esteja alinhado, entendendo que o bem maior é o filme, sempre. Repete para mim. Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse filme? Bom, se a gente colocar desde o início do roteiro até
a finalização, que foi em abril do ano passado, a gente pode colocar 4 anos. Mas nós seguimos a nossa vida, né? A gente não ficou em função do filme. Porque fala assim, nossa, demora muito para fazer um filme. Demora. Mas você também não fica trabalhando em função do filme durante 4 anos. A gente pegou o roteiro, nós lemos o livro, era um livro extenso, fizemos anotações, fizemos as pesquisas. Então, assim, do roteiro até a distribuição, né, o filme pronto para distribuição, nós fizemos num tempo recorde de 6 meses? 6 meses. Isso não é comum. Mas o que acontece? Nós tínhamos uma ideia de fazermos parte de um festival. E esse festival, que é o É Tudo Verdade, ele exige que o filme seja inédito. Então nós tivemos que escolher, bom, ou a gente corre contra o tempo e trabalha 16 horas por dia, ou não chegamos para o festival, e como teria as Olimpíadas, ele seria distribuído, então nós perderíamos o festival. O festival foi em fevereiro, quando a gente filmou em novembro. Então, nossa última filmagem foi em novembro, a gente começou em setembro, a última filmagem foi em novembro. A gente estava com bruto, precisava fazer toda a limpeza, definir o que entrava, o que não entrava, o que podia, o que não podia. E ainda tinha material de pesquisa chegando. A gente ainda estava em busca, né, das autorizações das músicas, que isso é uma coisa que demora muitíssimo. Enfim, então a gente precisava estar com o primeiro corte em fevereiro. Mesmo, ele não foi todo finalizado em fevereiro, ele finalizou em abril, mas a gente tinha um primeiro corte para mandar para o festival. Acabamos não sendo selecionados para esse festival, mas foi interessante porque fez a gente entrar num processo diferente. Quando você tem um prazo aceitável, que é normalmente de 9 meses, 10 meses, para um primeiro corte ok, às vezes ele se estende para 12, porque as pessoas também trabalham com uma certa folga. E quando você trabalha com baixo orçamento, você também não pode estender o número de semanas desses profissionais. Então, o que eu prometi para o montador? Eu tenho esse valor e eu preciso de você 2 meses. E aí ele topou. Mas se fosse num tempo normal de um filme, ele ficaria 2 meses só assistindo o material. Mas eu não tinha dinheiro para pagar isso. Então, você quer colocar alguma coisa, Silvia, sobre isso? Foi exatamente esse tempo, né? Desde que a gente começou, que foi levantado o dinheiro, né? Sim. O convite veio em 2015 para fazer o filme, aí mais 1 ano, talvez 2 anos, para a Cláudia Guedes falar, olha, gente, eu preciso que vocês façam um material para que a gente consiga levantar o dinheiro, para que eu consiga levantar o dinheiro. Aí a gente optou em fazer um teaser. A gente fez um roteirinho de um teaser, a gente foi para São Paulo, entrevistou a Norminha, porque desde sempre, né, a Norminha, elas são as mulheres da sexta, ou seja, elas são 14 atletas, mas a gente tinha a Norminha como a pessoa, como a voz dessa geração, por ela ter sido, entre aspas, a Hortência, né? Então, mas ao mesmo tempo também não queríamos diminuir o protagonismo das outras mulheres. Aí a gente foi falar com a Norminha, só que faltava, né, só a Norminha, não, vamos falar com alguém da área médica que seja, porque a Cláudia mora em São Francisco, na Califórnia. Então, a historiadora, pesquisadora, não estava aqui para contribuir com a gente, né? Naquele momento, não, ela veio depois para a filmagem. Aí a gente optou, então, em falar com o Victor Matsudo, que é uma sumidade em medicina esportiva no Brasil. É um homem que já foi não sei quantas Olimpíadas na comissão, né, brasileira, olímpica brasileira. E aí, então, tivemos a conversa com o Victor, né? E aí, então, montamos esse teaserzinho, que foi o inicial de tudo, e que a gente mandou para a Cláudia, junto com um pré-roteiro. E aí, a Cláudia, com esse material, conseguiu fazer o levantamento nos Estados Unidos. Mas aí, isso levou mais 1 ano. Aí, 1 ano, ela fala, gente, conseguiu o dinheiro, vamos começar a filmar. Nós estávamos em Portugal, fazendo o curso, ficamos 1 ano morando em Portugal, eu fiz curso
de roteiro, especialização em roteiro, ela fez em produção. E aí a gente, bom, então vamos voltar e vamos filmar. Aí em setembro de 2019, né, Sim. que nós retornamos e que efetivamente começamos a filmar. Então, se a gente for parar para pensar, veio de 2015 a 2020. 5 anos o prazo total para o filme estar pronto. Agora, especificamente sobre roteiro, foi 2017, né? 2017 a 2020, 3 anos aí. Respondi? Respondi. Você fala sobre a realização após a filmagem? Geral, você estava falando que foi o processo de pesquisa, versus realização, pré-produção, produção de fato, entrega, Sim. realização, todo esse processo, ele demorou esse tempo. Não estou dizendo que demorou porque realmente não entendo muito o assunto, mas esse prazo de 5 anos ele está diretamente ligado ao baixo orçamento que vocês tiveram essa proposta de fazer? Na verdade, a demora de 5 anos se deu ao orçamento nenhum, porque a gente não tinha orçamento, até ficamos 3 anos sem orçamento, né? Então, em 2015 teve a ideia, até conseguir transformar isso numa ideia audiovisual, que pudesse virar um roteiro, que pudesse virar um teaser. Então, levou esse tempo. O que a gente pensou? Como era baixo o orçamento, era necessário um planejamento de filmagem, edição, montagem, colorimetria, que fosse muito coeso e que fosse sem erros. Porque, por exemplo, a gente ficou filmando 7 dias em São Paulo, né? Porque tinham as mulheres da primeira geração, né? Que é as de 71, as outras da outra geração, mais os outros profissionais que estavam em vários lugares em São Paulo. Só que a gente não tinha orçamento para ficar mais de uma semana. Essa uma semana incluiu também a pesquisa do material. Então, você vai para lá, você fotografa, escaneia tudo que você pode querer usar, não necessariamente vai usar, mas você precisa ter esse material. Porque qual era o certo? Eu ter um pesquisador 6 meses trabalhando. E me trazendo tudo que era possível, todos os acervos, todas as imagens, de repente ir nos arquivos sem ser pessoal e dar uma olhada, ver quanto isso custa, né? E a gente não teve esse tempo nem esse orçamento para contratar esse profissional. Então, nesses dias que fomos para São Paulo, quando a gente não estava filmando, a gente estava fotografando imagem. Então, se tivesse alguma falha fora do cronograma, já não teria dinheiro para cobrir essa falha. Era tudo muito alinhado. Então, por exemplo, eu sei que uma diária de som no cinema são 14, 12 às vezes, né, com um. O que a gente fazia? Fazia 2 meias diárias e aí no dia seguinte cobria a diária, foi um acordo com o profissional, para poder ele estar lá no dia que a gente estivesse fotografando, enquanto uma estava fazendo a filmagem, a outra estava fotografando, que era para conseguir estar dentro do cronograma de filmagem, dentro do cronograma de pagamento da equipe e dentro do material que a gente precisava trazer. Então, as pessoas, sempre que a gente fala sobre isso, ou vai fazer um workshop, né, que a gente faz sobre cinema, como fazer documentários de baixo orçamento, eu posso puxar para o meu lado, apesar de ser diretor e roteirista, eu posso dizer que o que faz isso ser possível é o planejamento. E isso é a produção. Com ou sem dinheiro, porque se você vai fazer, se você tem uma boa história para contar perto da sua casa, você fala, bom, eu tenho uma boa história, eu tenho uma câmera, eu tenho um pluginzinho que eu coloco um mini boom, faço com a iluminação natural, torço para um cachorro não latir. Vamos fazer? Dá para fazer? Claro que dá. Mas aí você tem que planejar quanto tempo essa pessoa vai ficar. Bom, se ela vai ficar 8 horas na rua, tem onde ela ir ao banheiro? E essa água que ela vai beber, ela vai levar de casa? Se ela não vai levar de casa, você tem dinheiro para água? Você conseguiu uma parceria para água? Então, mesmo quando você faz algo com orçamento zero, nunca é zero. Então, não pode errar.
né? Você tem que fazer tudo na ponta do lápis, não só de dinheiro, mas de tempo. Porque mesmo quando a pessoa não está investindo dinheiro, ela está investindo tempo, né? Que é a mesma coisa. Quando a gente fala de profissionais da área de audiovisual, a gente está falando da mesma moeda. Então, esse planejamento prévio, ele faz com que qualquer projeto se torne possível. É claro que a gente não vai estar falando de uma democracia em vertigem, né? Que tem todo um orçamento, que tem todos os acessos, que tem todos os arquivos. Mas você consegue contar boas histórias dentro de um orçamento possível. Isso dá para fazer. E aí é você saber aonde você quer chegar, o que você quer contar e para quem, né? Eu acho que, pegando o gancho aí na sua resposta e na sua pergunta, que é ótima, talvez a gente tenha conseguido fazer esse filme relativamente em pouco tempo, a partir do momento que falou, ok, tem o dinheiro, vamos embora fazer, né? Não o pré. Porque a gente teve planejamento, né? Talvez se a gente não tivesse tido planejamento por não ter dinheiro, a gente tivesse feito uma coisa tipo, vamos, mas a gente tem, aí a gente tem tantas diárias e etc. Então é aquela velha história, né? A gente nunca vai saber se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Estava falando sobre isso, sobre esse planejamento. Exatamente. Então eu acho que tem muito a ver isso, né? Eu acho que o planejamento, ele viabiliza uma grande produção e uma pequena produção. E creio que se a gente tivesse tido mais dinheiro, talvez fosse contra nós esse momento. Acho assim. bem difícil. Posso dizer que se a gente tivesse mais dinheiro, teria sido muito favorável. Bom, teria sido favorável porque quando você pensa em documentário, a nossa maior problemática era, poxa, aquele jogo aconteceu isso, eu quero cena daquele jogo. Aí ela, você está louca? Aí a gente põe aquele jogo, aí a gente vem com aquela imagem, aí a gente põe o jornal e ela se acorda, você está louca? Não tem dinheiro nem para pagar uma foto, vai ter dinheiro para pagar o jogo inteiro. E ao mesmo tempo isso ajudou, né, no processo criativo. Porque a gente tem o filme inteiro, que são 73 minutos, para ser bem exata, sem contar com os créditos finais, a gente tem 7 minutos de imagem de jogos. Ou seja, 10% do filme tem jogo de basquete e o filme é sobre basquete. Então, não, assim... deixa eu te cortar, porque 10%... Deixa eu te cortar, já cortou. Já cortando, mas é porque assim, nós temos 7 minutos de imagem, não é só de imagem de basquete. Isso inclui as imagens da ditadura, as imagens todas. Sim, as de movimento, não motion graphics. Motion graphics a gente tem mais. E uma outra coisa curiosa, a gente tinha, né, assim, muita coisa. Quando a gente partiu para a contextualização política, histórica, a gente bateu direto com a questão, obviamente, do feminino e do feminismo, né? E do que essas mulheres passaram. Então, a gente queria exemplificar, dar na prática. E o que a gente pensou? Vamos olhar comerciais de época, onde as mulheres estavam servindo, onde a sociedade coloca, né, cada um, né, no seu nicho que ela quer estipular. E aí a gente, claro, vamos ver comerciais. Lindo. Vamos ver comerciais. Capas de revista. Capa de revista. Aí quando a gente descobriu quanto custava isso, a gente falou, não. Aí vem a tesourinha do orçamento, do planejamento. E não vai ter. Eu falei, não, mas tem que ter. Não, mas não vai ter, mas não tem dinheiro, mas tem que ter. E aí a gente conseguiu ter uma solução para isso, que foi, nós criamos os comerciais de época. Então, assim, todos os comerciais foram criados dentro do designer gráfico que desenhou, enfim, que fez o conceito. Porque, assim, eu vou confessar que o que acontece? Inicialmente, a nossa ideia era
eu falei, Silvia, vamos filmar. Eu sou atriz, você faz a figuração, a gente pega um amigo meu que é ator, tu engraxa um sapato e filma. A Color deixa isso, mas você faz um cabelinho de época, uma roupinha de época. E eu também, eu fico servindo o marido, dá para fazer. Então, isso é legal, porque quando você vai encontrando as dificuldades do orçamento, você vai arrumando soluções para resolver o que criativamente é necessário, né? E aí a gente pensou, vamos fazer essas imagens. Só que não tinha tempo. E a gente se deu conta de que a mesma pessoa que ia ser atriz e a figurante era a que estava fazendo a pesquisa, que estava fazendo o roteiro, que estava fazendo a direção, a montagem, a decupagem. Eu pensei, não vai dar. Porque nós trabalhávamos 16 a 18 horas por dia. Foi uma loucura, eu não sei como eu sobrevivi. Nem eu. Mas assim, nos prometemos que nunca mais íamos fazer isso. Já estamos fazendo de novo. É. Então eu acho... Mas a gente jurou. Falou, não, isso não é saudável, a gente compromete a saúde, a família, os amigos, isso não faz sentido. Nunca mais, nunca mais. Pacto de sangue, pacto de sangue. E estamos trabalhando dessa forma de novo. Eu não sei se existe uma outra maneira de trabalhar. Porque, assim, a minha experiência pessoal sempre foi trabalhar com baixo ou quase nenhum orçamento. Então, eu não conheço você ter um camarim num set de filmagem. Eu conheço a gente troca de roupa no carro e segura o xixi para quando chegar no apoio, que é permuta, na hora do almoço. Essa é a realidade que eu conheço. Em contrapartida, isso é interessante porque me faz não só fortalecer o lombo, mas também ser cada vez mais criativa para conseguir realizar. Eu não vou dizer que é fácil você realizar com um camarim. É sempre difícil, é sempre um trabalho. Mas é menos penoso. Né? É menos penoso você poder sentar e ser maquiado. Você poder dirigir e ter um continuista e um assistente e os câmeras. Isso é tudo lindo. Mas só vi nos filmes. Não conheço essa realidade. Quando a gente pensou em fazer os debates depois do filme, era justamente para falar que é possível, dá para fazer, sabe? Não só a questão do planejamento, mas também essas soluções criativas que têm que ser colocadas no papel. Isso tudo é muito importante, mas é acreditar que dá para fazer. Porque a gente sempre, quando estuda, ou quando vai num debate, ou quando vai num lançamento, a ideia que se passa é que o realizar é para poucos, mas não, o realizar é para todo mundo. E eu posso garantir que o realizar é para todo mundo. A questão é que algumas pessoas vão ter que se planejar mais para realizar e outras vão ter que se planejar dentro de um cronograma normal. Mas é como tudo na vida, né? O fazer cinema, o fazer arte no Brasil é como você fazer qualquer coisa. E principalmente sendo mulher, né? Porque a gente sabe que, graças a Deus, temos uma equipe incrível, sempre tivemos, nunca tivemos nenhum problema em set, mas as questões do feminino, elas estão inerentes em todas as situações, numa reunião. Eu já cheguei numa reunião, não desse projeto, num outro projeto, em que eu estava lá para isso e a pessoa perguntou, éramos eu e um rapaz. Eu fazia exatamente a função de produção e aí falaram sobre amenidades. Quando chegou na hora, ele virou e falou, bom, agora vamos tratar de dinheiro, ela vai ficar? E eu estava ali para isso. É muito complicado, porque você tem que se posicionar de uma forma assertiva, entender o que aconteceu, mas também não há o que fazer. Vontade de virar a mesa? Até tive, mas não foi a primeira e não vai ser a última vez, né, que uma mulher passa por isso. Então, eu acho que a gente vai aprendendo a tirar de letra essas coisas, porque a gente já tira de letra as outras que realmente são importantes, né, que é fazer alguma coisa acontecer, né, Silvia? Com certeza. E nesse processo todo que vocês fizeram de produção e etc e coisa,
dá para entender, dá para ver também no resultado do filme, na qualidade do filme, que ele não deixa a desejar com relação a nenhum outro documentário que a gente está acostumado a ver, pelo menos eu. E você acha que dentro dessa questão do orçamento baixo, da valorização do trabalho feminino, que é um negócio que está, graças a Deus, hoje em dia, vindo mais à tona, né, do que antigamente, você acha que essa forma de fazer o documentário, cinema de uma forma geral, é uma forma inovadora? Você acha que vocês estão fazendo uma coisa nova? Porque acredito que o orçamento versus a criatividade pode ser que ele atrapalhe, porque você pensa numa coisa, mas você não tem verba para atingir esse resultado, né? Mas pelo que a gente viu no resultado do filme, acredito que vocês atingiram o resultado que vocês queriam dentro daquele orçamento. Você acha que isso é uma nova forma de criatividade e de desenvolvimento do cinema nacional? Não, não acho que é inovador. Eu acho que desde que o mundo é mundo, o Brasil é Brasil, as pessoas estão fazendo o possível para realizar. Não acho que é um movimento inovador, mas acho que é um movimento que tem que continuar sendo fortalecido, porque a gente se depara com realidades que são distintas e com um discurso de que é difícil, mas e sempre foi. Obviamente, quanto menos investimento você tem, não só na área de audiovisual, mas também na educação, porque o que transforma é a educação. Então, para você gerar uma transformação de pensamento, onde essa pessoa pode vir a se tornar um profissional, você tem que dar condições para essa pessoa. Então, eu acho que hoje é mais democrático. Eu sou uma pessoa que nascida e criada no subúrbio, não tenho ninguém na minha família que seja da área de cinema, sempre estudei em escola pública. Então, eu não fui acostumada e não me foi passado durante a minha vida todas essas referências artísticas. Eu fui descobrir o que era um documentário, eu já devia ter meus 30 anos, 25 anos de idade. Então, por que eu falo que é mais democrático? Porque eu tenho certeza que uma pessoa que estuda, por exemplo, numa escola em Ipanema, ela tem essas referências diferentes do que a criança que estuda numa escola no subúrbio de Jacarepaguá. Só que hoje, com o mundo globalizado e com a internet, você tem mais possibilidades. Então, respondendo a pergunta, eu não acho que é inovador, mas acho sim que é um tipo de movimento que tem que ser fortalecido, porque quando a gente fortalece o movimento de que é possível, apesar de difícil, a gente está fortalecendo a autoestima de um povo e eu sempre vou me emocionar quando eu falar do povo brasileiro, porque assim, eu vivi um ano fora e eu sei a diferença. O povo brasileiro é um povo que faz e realmente vai fazer. E a gente precisa dizer para ele que ok, tá lindo, ele vai fazer, ele vai continuar fazendo e o que ele está fazendo é bom. Porque a gente tem essa síndrome e morando esse tempo fora, eu pude perceber, nós somos melhores em muitas coisas. E aqui dentro a gente não valoriza. O público brasileiro, o povo brasileiro não se valoriza e não valoriza o próprio povo como tal. Então, enfim, eu vou deixar a Silvia falar. É a síndrome do vira-lata que chama isso. Eu acho assim que, completando a sua resposta e te respondendo o meu ponto de vista, eu acredito que o que tem acontecido com esse movimento de democratização da arte e dos meios para fazer arte, ou seja, como você já disse anteriormente, a gente pode fazer um filme no celular, né? Eu acho que a participação, o aumento da participação feminina nas realizações, em roteiro, em direção, até mesmo em produção e toda a cadeia produtiva do audiovisual, sim, eu acho que tem mudado a cara do cinema nacional, sim. As mulheres agora conseguem ter um pouco mais de voz e acredito que vamos conquistar mais voz. Eu não acho que mulher seja melhor que homem, nem homem melhor que mulher. Eu acho que somos seres humanos e que cada um carrega a sua característica, o seu caráter,
personalidade, o seu background, com seus conhecimentos, com suas vivências, com as suas referências, com seus talentos, com seus olhares, com seus dons. Então, assim, o que tem acontecido, ao meu ver, é que as mulheres têm ganhado voz, né? E quando a gente ganha voz, a gente consegue se expressar e a nossa expressão começa a ser vista e transforma. Então, assim, o que eu penso é que a gente, com Mulheres à Sexta, conseguiu imprimir, é uma coisa que a gente sempre conversa enquanto dupla de trabalho, né, parceiras de trabalho, a gente sempre fala, eu falo sempre para ela, a gente tem que ter a nossa identidade. Nós temos que ter a nossa identidade. Todo artista tem que ter a sua identidade. E eu acho que a nossa maior identidade até hoje, e talvez a gente lute para que isso se estabeleça mesmo como marca, é a sensibilidade. E a sensibilidade, ela é inerente ao feminino, não que o masculino não tenha, claro que tem, óbvio que tem, mas é uma marca que eu acho que a mulher traz e a gente procura imprimir nos nossos trabalhos, sabe? Então eu acredito que sim, que nós estamos ganhando cada vez mais voz e vamos repercutir o nosso trabalho cada vez mais. E graças a Deus, que vem aí mulherada, vamos encher o set de mulher. Não, e tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, o comando de uma mulher, ele normalmente é diferente do comando de um homem. Então, a gente tem percebido sets menos estressantes, menos abusivos, quando eles são comandados por uma mulher. Não é um preconceito, foi uma percepção. Talvez porque o dom feminino seja realmente o de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, sem se estressar. Isso é feminino, a gente sabe. Mas existe também uma voz de comando que hoje eu percebo que assim, é diferente da rigidez e do abuso do autoritarismo. Obviamente, mulheres podem ser autoritárias e abusivas, e homens podem ser gentis, como eu conheço vários que eu trabalhei, gentlemans, mas a maioria das vezes não é assim que funciona. E quem define um set é quem está no comando. Se você está ali extremamente estressado, você vai deixar toda a cadeia estressada. E aquilo vai deixar de ser saudável, e são muitas horas de trabalho, para ser algo que poderia ser, em vez de prazeroso, um grande estresse. Pode... Dentro de Mulheres à Sexta, vocês acharam que... Qual foi a sensação que vocês tiveram conversando com essas mulheres que fizeram uma história incrível para o nosso país? Pode começar você antes que eu comece a chorar. Olha, assim, a gente teve uma divisão, meio que nem combinamos, né? Foi natural, uma divisão de trabalho no set, por sermos co-roteiristas, co-diretoras. Então, assim, a gente fazia o enquadramento, né? Conversava com a Françoise Matoso, que é a nossa diretora de fotografia. Aí a Fran, a gente falava, Fran, vamos fazer esse enquadramento, queremos isso, isso. Ela dava também a opinião dela, fazia-se o quadro e a Ellen e a Fran estavam ali na câmera e observando toda a parte estética, digamos assim, do filme. E eu fiquei do ladinho da câmera fazendo as perguntas que a gente já tinha pré-estabelecido no dia anterior. E aí, assim, ainda bem que eu tinha papel, porque eu uso óculos, então dá para disfarçar um bocadinho. Porque o que eu chorava, igual criança, delas contando as coisas e eu fazendo assim para não chorar, e eu só escutava atrás de mim assim na câmera assim, ó. Ué, elas estão chorando. As duas não tinha máscara na época. Não tinha máscara. As duas da trás só escutava o fungado da Fran e o fungado da Ellen. Tivemos que limpar isso no som. Então, assim, foi emocionante, porque elas são senhoras, né? Senhorinhas, 70 e poucos anos e tal.
Algumas passaram por situações delicadas de problemas de saúde. Então, assim, aí você... E quando você vai conversando, é um baú, né, que se abre. É uma caixa de Pandora com milhões de histórias e, ao mesmo tempo, a felicidade dessas mulheres por estarem ali contando e revivendo a história delas e alguém interessado em ouvi-las, né? Então, assim, era emoção atrás de emoção. Cada coisa que a gente perguntava vinha coisa muito melhor do que a gente imaginava. Então, assim, no entanto que o roteiro de montagem é completamente diferente de tudo que a gente pensou, ficou muito melhor porque elas fizeram esse roteiro e não nós, né? A gente só foi levada a isso. Então, e todo momento eu ficava na minha cabeça aqui assim, né? Ela tinha na cabeça dela, que ela vai falar o que era, e eu na minha cabeça eu ficava assim, a gente precisa contar a história dessas mulheres e que o Brasil inteiro aplauda essas mulheres, que o Brasil inteiro reverencie essas mulheres, conheça a história delas e dê o valor que elas tiveram para o esporte, com a contribuição delas. E assim, no entanto que na entrevista com a Hortência, principalmente, eu tinha uma missão mesmo. Eu fui lá com uma missão de arrancar da Hortência, porque a Norminha, desculpa a palavra, era foda. Eu precisava tirar, eu não sosseguei enquanto essa mulher não falou isso, entende? Porque o Brasil só entende assim. Então, não adianta você falar, a Norminha foi lá linha voladora, ela foi um monstro na quadra de basquete. Comparada ao Pelé. Comparada ao Pelé, né? Que ainda é ícone, imagina naquela época. E outra, Norminha tem 1,63 m. Gente, vai jogar basquete com 1,63 m. Experimente, para a gente entender o que significa, né? A gente vê, a Marlene tinha 81, a Nilza tinha 82. Na verdade, a Nilza era mais alta e não a Marlene. 1 centímetro a gente perdoa, né? E, então, assim, essas mulheres, elas eram paixão e talento. Era isso que elas tinham. E quando a gente estava filmando, a minha cabeça era só isso. A gente precisa que todas as pessoas aplaudam, como a Paula, que a gente, né, ganhou o filme com aquele final que foi totalmente natural dela, bater palmas. E a Paula não conhecia elas, não conhecia. Porque a Paula é mais nova que a Hortência. A Hortência jogou com elas, treinou com elas, tinha 14, 15 anos, né? E, então, isso assim, o que eu senti particularmente, a Ellen vai falar ela, foi emoção à flor da pele e um sentimento de obrigação de fazer com que essas mulheres fossem reverenciadas, não só reconhecidas, mas reverenciadas, assim. Essa foi a minha experiência. Eu, assim, particularmente eu tenho fraco para gente idosa. Eu já gosto de qualquer pessoa que tem mais idade. Passou dos 70, para mim já tá lindo. E aí, quando a gente começou a conversar, eu já conhecia a história, mas o que me causou curiosidade foi saber que elas próprias não tinham o tamanho, a noção do que elas representam para o país. Né? Porque a Norminha mesmo fala no filme, eu só fui entender que eu era quem eu era depois do jogo do Ibirapuera. Isso ela já tinha quanto tempo de seleção, né? Quanta coisa ela já tinha feito. E ainda assim, ela só se sentiu realmente importante quando ela foi eleita uma das 5 atletas do século. E junto com quem, Silvia? Que a Covid... Hortência, Paula, Norminha, Janete e Marta. Isso. Ela era a 5ª atleta do século, exato. Então, assim, teve uma cerimônia para a entrega desse prêmio. Você vê uma pessoa que... E quando eu falo da Norminha, eu estou falando da seleção, né? Porque ela é a nossa protagonista, ela foi a voz dessa história no nosso filme. Elas lutaram o que lutaram e é muito interessante assim a rotina, né? Porque elas faziam faculdade, trabalhavam, treinavam, viajavam. Quando viajavam, perdiam o emprego, não ganhavam para viajar. É de um absurdo, se a gente colocar
não só o que a gente vive hoje, que graças a Deus os atletas têm um pouco mais de respeito e respaldo financeiro, mas é de um... Eu não sei dizer, é tão surreal a gente pensar que alguém possa ter se colocado nessa situação apenas por amar e acreditar no que estava fazendo, né? Porque a gente hoje não vê nem atletas, a gente vê em poucos atletas a paixão pelo esporte, a paixão pela bandeira brasileira. A gente vê, assim, uma paixão que é respaldada por todo um aparato financeiro que, se não tiver, também deixa de fazer. Então, isso tudo foi emocionando também ao longo. Quando a gente descobriu que a Delcy tinha o diário, e ali está tudo escrito à mão, cada dia, cada detalhe, com cada papelzinho, porque eu não tinha tanto acesso à fotografia, foi muita emoção. E quando ela falou, né, você vê a simplicidade da coisa, quando ela fala, poxa, no dia do Ibirapuera, aquele monte de gente, as pessoas da faculdade vieram nos ver, você percebe o que elas realmente valorizam. E é interessante, se a gente trouxer para o mundo de hoje, para o que a gente vive, elas valorizam o que realmente deveria ser valorizado. Né? A simplicidade da coisa é de uma beleza que eu não sei, assim, a nossa grande preocupação é que essa beleza que vinha delas ficasse clara no filme. Que cada personagem ali conseguisse mostrar o que ela é de verdade, né? Não só a história dela dentro do basquete, mas quem é essa pessoa. Você vê o nosso respiro cômico, que é quando a Norminha e a Delcy estão conversando no sofá e elas brincam. E aí a Norminha descobriu que o nome dela não estava, e descobriu ali, aí fez aquela brincadeira, que já fez a brincadeira dos dólares. O set é uma coisa muito mágica, mas o documentário, ele é uma caixa de surpresas. Você vai toda preparada, com uma história na cabeça, e de repente, quando você chega lá, tudo muda, tudo. Você percebe que um caminho que você estava seguindo, alguém te propõe uma história mais interessante, e aí você não estava preparado, já fica sensibilizado com aquilo, e fica, como nós somos duas, a gente vai por esse caminho, vai por aquele, filma, vamos fazer, e depois a gente vê na montagem. Então, assim, eu posso dizer que foi um dos trabalhos mais incríveis da minha vida, foi contar a história dessas mulheres. Quando eu falo isso, eu não falo da realização do filme. O filme é lindo, a história é linda, é coesa, eu gosto do resultado. Mas o que me modificou foi o processo. O estar ali, conhecer essas pessoas, conhecer essas histórias, vivenciar cada momentinho delas e perceber a felicidade delas estarem falando das histórias dela. Para quem não sabe, as pessoas não se importam, não sabem quem são. Era de uma alegria. Quando a gente mostrou só o teaser, era uma alegria que isso não tem preço. Isso muda qualquer coisa. Fique à vontade. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Manda ver. Voltando uns assuntos atrás, vocês falaram que o desenvolvimento hoje, com o desenvolvimento tecnológico, né, a produção está ao alcance de todos, né? Mas a gente faz sempre o filme pensando também na distribuição e na vida que ele vai ter. Não é só contar a história que a gente quer contar, mas que essa história atinge outras pessoas e tem algum retorno financeiro também, né? Porque até a água que a gente vai pagar para os personagens lá, a gente vai tirar do nosso bolso. Como é que vocês veem essa questão da distribuição, né? Porque tem o YouTube e tal, mas se você bota lá não tem esse alcance todo. Queria saber de vocês como é que foi o planejamento de vocês para distribuição e como é que vocês veem essa parte do processo da pós comparado com a produção, porque é fácil ir lá filmar com o celular, né? Mas depois todas as adequações, mandar para festival e tudo mais. E aí queria saber como é que vocês chegaram nessa fase, se planejaram para isso e como vocês veem isso de uma maneira geral. Tá, bom,
No nosso caso do Mulheres, nós nos planejamos para fazer uma distribuição em cinema, onde nós faríamos poucas apresentações, porque a gente sabe que distribuir numa sala de cinema não é para qualquer um. Então, a nossa ideia era, e aí vem mais uma vez a criatividade, como é que a gente consegue pagar uma sala de cinema sem dinheiro e conseguir trazer público sem dinheiro para divulgação. Então, nós pensamos, vamos fazer 2 apresentações onde a gente consiga trazer não só o cinema, mas fazer uma grande festa. Então, nós conhecemos muitas pessoas conhecem muitas pessoas, e essa é uma história que interessa muita gente. Então, a ideia era fazer uma sala que tivesse mais ou menos 300 lugares, onde a pessoa pagaria um ingresso para assistir e depois seria o coquetel de lançamento. O coquetel de lançamento, essa pessoa estaria dentro, porque eu consigo uma permuta. Eu consigo diversas empresas que patrocinam através de bebidas, alimentação, todo o catering para fazer essa brincadeira com a gente. E com os ingressos da sala, né, que seriam pagos antecipadamente para a produção, nós conseguiríamos pagar a sala de cinema. Então, a nossa distribuição era essa. Depois, tudo mudou, a gente viu que isso não ia ser possível em função da pandemia, e a gente não vai mais fazer essa distribuição dessa maneira em cinema. A outra questão é como é que eu consigo levantar verba para fazer e pagar a equipe se eu apenas tiver como meio de distribuição o YouTube? Depende da história que eu vou contar. Por exemplo, eu posso contar a história de superação do meu vizinho que passou por 8 desabamentos, né, que tem até a ver com o que a gente vai fazer, por 8 desabamentos, e ele seguiu a vida dele é uma história de superação, de luta, de felicidade, e reflete a história de um povo brasileiro. Eu tenho isso. Eu posso vender isso para muita gente. Quantas marcas gostariam de se associar a uma história de superação que mostra o que é verdadeiramente o povo brasileiro? Muitas. Se eu faço um valor de patrocínio, falar assim, basicamente, valor de patrocínio para uma sala de cinema, isso é um valor. Agora, se eu chego para uma marca e eu falo, olha, eu tenho cotas de patrocínio super reduzidas, porque a nossa ideia é essa, o nosso filme é esse, você gostaria de participar? Já facilita. E também facilita o fato de que eu não preciso de uma grande marca. Eu preciso de pequenas marcas que se unam para viabilizar um projeto. Como é que se faz após? Depende do produto. Eu posso fazer a colorimetria? Posso. Mas hoje eu também, com uma empresa especializada, posso. Mas se eu vou colocar no YouTube e a minha ideia é contar essa história, eu também posso baixar esse filme num aplicativo e usar uma colorimetria automática. É o ideal? Não, isso é questionável do que é o ideal. Você fazer filme para o cinema, dentro do arquivo que é necessário, dentro das especificações técnicas que são necessárias, isso é muito difícil. Mas você contar uma história não é. E assim, a gente conhece diversas pessoas que fizeram não só no audiovisual, mas também no teatro ou em projetos de ocupações artísticas, que atingiram números expressivos, às vezes muito maior do que um distribuidor. Né? Por exemplo, eu vou dar a minha experiência como produtora teatral. Eu faço parte, né, da produção e elenco de um espetáculo que ficou 14 anos em cartaz. Que nós começamos com um espelho quebrado da sala de um dos atores e 3 mesas de carteira escolares. Nós chegamos à marca de 4 milhões de espectadores. Eu conheço grandes produções que não chegaram sequer a 20% desse público.
E assim, não tem ninguém famoso, não tem nenhuma grande produtora fazendo, né, a produção desse projeto. Em contrapartida, nós tínhamos um bom produto, tivemos um bom boca a boca e a coisa aconteceu. Minha Mãe é uma peça que começou no teatro com Paulo Gustavo, no teatro Cândido Mendes, com João Fonseca, ele sendo dirigido, aquela peça ali começou a lotar. Mas quando fala começou a lotar, a gente está falando de um teatro que tem 100 lugares. E olha o que se tornou. Eu não sei se o Paulo Gustavo, quando começou aquela peça lá na Cândido Mendes, que é um teatro de uma faculdade, vislumbrou que ele chegaria à marca de sucesso de um filme de longa-metragem. O que eu sempre digo é melhor feito do que não feito, sabe? Começa, faz, pega um celular e faz. Não, provavelmente não vai ficar bom, mas vai ficar no começo. E o próximo você vai estar um pouquinho melhor. Né? Nessa experiência do Terapia do Riso que eu falo, a gente não começou, não finalizou como começou. Né? Depois de 4 milhões, depois de 15 anos em cartaz, os cenários mudam, a experiência muda, as pessoas melhoram. Mas se a gente tivesse lá atrás pensado, poxa, um espelho, 3 cadeiras de escola, não dá para fazer. E disseram, não dá para fazer. E a gente falou, não, dá, vamos fazer com o que tem. Então, eu sempre vou dizer, faz com o que tem, mas faz. Porque alguma coisa vai acontecer. Quando você coloca a máquina em movimento, alguma coisa acontece. Se não acontece para o produto, acontece para você. E isso, para mim, já faz toda a diferença. Pode falar. Mas é exatamente isso. Quando a gente começou a pensar sobre distribuição do Mulheres à Sexta, a gente tinha essa intenção, esse planejamento, né, de pagar realmente um cinema para exibir, para pontuar na Ancine, né, tudo aquilo que a gente sabe que um produto audiovisual de baixo orçamento mais deseja na vida, participar de edital, né? Então, assim, a gente tinha esse intuito e, obviamente, o sonho de trazer essas mulheres para assistirem o filme numa grande tela, óbvio. E a gente tinha até medo, tem que ser do lado de um hospital, porque se uma passa mal, como é que faz, né? Então, assim, a gente tinha esse intuito e, claro, né, você tem razão, a gente quando faz um produto, a gente quer que ele seja visto pelo maior número de pessoas, por uma questão mesmo da sua história chegar até as pessoas, alcançá-las e também financeiramente, né? Agora, quem pensa em audiovisual e escolhe o documentário, essa pessoa ela é uma abnegada, né? Ela não está pensando em ganhar dinheiro, não, tá não. Ela pode até ser iludida, mas aí ela rapidamente descobre a realidade e ela percebe que não é com documentário que você vai fazer dinheiro. Você pode até ser uma Petra, né, e ir para o Oscar, o que muito nos alegrou quando aconteceu, porque foi assim uma luzinha no final do túnel. Estamos agora com a Bárbara. Estamos com a Bárbara em pré, né, com o documentário dela do Hector Babenco, e que tomara que vá. Eu ainda não assisti, mas o pouco que eu vi de trailer é uma poesia, além de ser uma grande história, né, desse homem, desse cineasta argentino / brasileiro, que acho que era mais brasileiro até do que argentino. Então, assim, a nossa ideia era essa que a Ellen já colocou, de fazer o lançamento em cinema e tal. E aí, quando isso não aconteceu, primeiramente pela pandemia, vem a frustração. Não adianta porque vem, a gente tem que ser honestos. Ela fez pitching, ela participou de pitching com canais, né, com grandes canais. O pitching que ela apresentou teve briga, as pessoas brigaram querendo comprar o filme. E aí a gente não sabe responder se foi porque aconteceu a pandemia que essas propostas se perderam, ou se foi porque, sei lá, as pessoas
perceberam que o mercado estava de outro jeito. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, né? A gente acredita, porque assim, quando eu fiz o pitching, foram 6 canais muito interessantes e grandes canais. E foi o único pitching que foi aplaudido em Ola. Falei, opa, então deu certo o negócio. E realmente quando ela fala teve briga, é porque eles se passaram na frente de uma forma muito sutil, assim, no sentido de, ó, me liga, se não fechar com ele, que obviamente a gente tem um grande, né, e os outros pequenos que só vão se sobrar. Se não fechar com ele, me liga, a gente tem interesse, vamos fazer. Mas a gente estava num ano olímpico. Então, existia o interesse de um filme que colocou o basquete feminino nos Jogos Olímpicos, num ano olímpico. Tudo lindo, estava tudo fluindo bem. Até vir a pandemia e sequer ter as Olimpíadas. Então, isso foi pra gente um balde de água fria, né? Eu acho. Não, totalmente. No entanto que a gente hoje também pensa, poxa, será que a gente vai ter uma segunda chance? Porque vai ter Olimpíada 2021. A gente não sabe, porque estava previsto para ser em julho no Japão. O Japão já disse se não sabe, garantiu que vai ser esse ano, mas não sabe se quando. Então, toda essa questão também mundial, obviamente, atingiu, né, o mercado audiovisual e atingiu diretamente o nosso coitado do nosso documentário, que é um gênero que é renegado, que não é um gênero disputado, né, por salas de cinema e por grandes empresas distribuidoras, infelizmente. E então, assim, isso foi um balde de água fria para a gente, sim, mas foi o que a Ellen colocou. A gente também não se deixou abater, ou seja, fizemos, né, o site Mulheres à Sexta, a Cláudia Guedes fez o site junto com a Miss Lili de São Paulo, com a Thaís Saraiva, e o site é lindo. Lançamos o filme online. Então, assim, a crise nos trouxe também, não o melhor cenário, porque a gente sabe que o melhor cenário seria vender o filme para um canal de TV, passar o filme, exibir o filme no cinema, claro. Mas aconteceu o que aconteceu, mas a gente também fez o que eu acho que é o que a gente está com foco de falar hoje, que é fazer com baixo orçamento, realizar com baixo orçamento. E tem uma coisa que, assim, respondendo também a sua pergunta, olha onde nós estamos hoje. A gente está num teatro, Teatro Miguel Falabella, exibindo esse documentário. É pensar novas saídas, novas possibilidades. A gente está dentro desse edital, que é o Retomada Cultural, através da Lei Aldir Blanc. Seremos eternamente gratos a toda a secretaria. Mas é lembrar, e eu vou sempre pensar também dessa forma, assim, quando você tem um objetivo, qual era o objetivo? Era lançar esse filme e fazer as pessoas verem. Você tenta por aqui, não consegue, você tenta por aqui, não consegue, uma hora você vai achar um caminho. E estamos aqui hoje, né? Estamos exibindo numa grande tela, estamos dentro de um teatro, que torna tudo muito mais possível. Então, será que não é uma outra maneira de se pensar? Novas possibilidades, novas salas. Eu não poderia pagar um Cinemark. Eu não teria condições de fazer essa distribuição dentro de um Cinemark. Eu sequer conseguiria um local, um horário dentro da grade deles. Então, estamos aqui. Esse teatro, ele tem quase 500 lugares. A gente está na pandemia, então está lugar sim, lugar não. Mas é um teatro imenso, que eu posso colocar a mesma capacidade de um cinema. E eu estou falando de um documentário também, né? Eu não preciso ter toda aquela coisa do som, que tem que ser separado, não tem essa necessidade. Então, é pensar novas alternativas. Não pensar que a única alternativa é o YouTube. Existem milhões de maneiras. Você pode, inclusive, criar um canal seu, fazer uma divulgação sua e conquistar um público, como na música. Quantas pessoas a gente na música vê que tem o seu público e quando vai fazer o show as pessoas vão? Pessoas que eu, por exemplo,
não conhecia. E que quando eu chego num show tá lotado, porque hoje é mais democrático você conseguir chegar ao público. Eu vou falar, por exemplo, quando eu conheci a Joelma, da banda Calypso, há anos atrás, eu não sabia nem que ela existia, e ela já era um fenômeno lá no interior do Brasil. Então, a gente tem essas possibilidades. A gente tem muita gente para mostrar. É só querer. É só pensar em alternativas e colocar a máquina para andar. Isso aí. Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês falaram dos cineastas de documentário e tudo mais, e aí eu vi no filme aquela coisa das mulheres também, quão semelhante é isso, né? Na nossa profissão, a gente está trabalhando, botando o carro na frente dos bois, literalmente, né? E como essas profissionais faziam, assim. Será que vocês pensam que isso pode mudar um dia para a nossa classe, como mudou para elas de alguma forma, né? Como é que vocês veem a profissão no país agora, nesse momento, diante desse cenário tenebroso? Bom, infelizmente a gente está passando por um problema não só nas artes, né? A gente está passando por um problema, inclusive, de ordem de sobrevivência, né? A gente, infelizmente, não tem um posicionamento adequado frente às dificuldades que o mundo está lidando, né? Então, assim, eu acho, sinceramente, que eventos e políticas como a lei, né, Aldir Blanc, de beneficiar a cultura e tentar contribuir para uma retomada da cultura, eu acho que isso é essencial. Eu acho que enquanto a gente não entender que a cultura faz parte do ar que você respira e de um povo, né? Porque o povo ele se diferencia dos outros na cultura, né? É a cultura que faz a gente, é a cultura que dá a base para a gente, é a cultura que nos dá identidade, né? Para os povos. Porque o resto é dinheiro, é economia, não sei o que, é importante, óbvio que é importante, mas o que a digital de um povo é a sua cultura, né? E é o que a gente mais tem que ter como forte, como berço de tudo. Então, assim, esse edital mesmo que nós fomos agraciadas com Mulheres à Sexta, a gente só tem a agradecer, porque são políticas assim que vão valorizar a nossa cultura. A gente, de novo, falando de uma pandemia, todo mundo trancado em casa, o que salvou? A arte. A arte salvou todo mundo, né? E então é muito importante que a gente tente perceber todas as dificuldades que nós passamos. Há falhas, milhões de falhas, mas a gente tem que ter um positivismo e achar que sim, que a gente vai ter essa superação na nossa profissão enquanto cineastas, enquanto artistas, e que a gente superando, a gente vai sim deixar um legado. E cada vez mais ter a voz feminina tomando o espaço que é dela e que não é passar por cima de homem ou etc. Eu acho isso tudo muito relativo, porque eu acho que a gente está falando de ser humano. E a gente, claro, tem que lutar mais porque a gente é mulher ainda. Mas eu acredito que um dia a gente vai ter a mesma condição de trabalho e de ser vista e de ser contratada e de receber a Maiara, né? Maiana, desculpa. A Maiana estava conversando com a gente depois da sessão do Mulheres e ela disse que ela tinha vindo de um debate e etc., que ela fez o Enem, é uma jovem, e ela disse que dos temas do Enem esse ano foi a questão da diferença salarial entre atletas do esporte masculino e do esporte feminino. E ela utilizou o exemplo mor da atualidade, que é a Marta, que é uma sumidade que homem nenhum chega no dedão do pé da Marta, né?
Ou seja, a mulher é 6 vezes a melhor do mundo. Qual marmanjo é 6 vezes a melhor do mundo? Acho que agora tá 10, hein? Tá 10? Eu acho que agora tá 10. Então 10. Não tô atualizada, mas acho que agora A tá última 10. vez era 6 vezes. E essa era uma discussão durante o filme, a gente até conversou sobre isso com a Hortência. Porque a verdade é que o que se justifica homem ganhar mais do que mulher, falando, né, do esporte? É a quantidade de mídia que o homem faz e o dinheiro que ele consegue gerar através da imagem dele e a mulher não consegue. Só que existe a construção do mito. Como é que você constrói um mito? Através da jornada do herói desse mito. Então a gente precisa que esse mito, ele, antes de ser mito, ele exista, as pessoas saibam quem ele é, e para saberem hoje a gente precisa da mídia, porque não adianta a gente ter um jogo onde o Brasil é campeão se ele não passar em lugar nenhum. Se ele sair numa notinha de rodapé. Você não constrói um mito dessa maneira. Então, vai ser sempre díspare, porque você não faz a construção de um mito feminino e você paga para um mito que já é construído com a facilidade que se tem de espaço de mídia, de tempo televisivo. Então, eu não sei como é que se muda isso, tá? Ainda mais dentro do nosso país. Se fosse a minha parte, eu exigiria o mesmo tempo televisivo. Mas aí é o Estado interferindo na TV e a gente entra em várias outras questões. Mas há de se ter alguma lei, há de se ter uma intervenção de alguma maneira. Mas isso também entra, na minha concepção, no país machista que a gente vive. E aí a gente volta para a questão do feminino e do feminismo. Por quê? O país do futebol, o Brasil é o país do futebol, e o futebol é essencialmente masculino. Agora está se abrindo um pouco a cabeça para o futebol feminino. Aí entra a resposta da Marta. Por que a Marta ganha menos do que o Neymar? Porque a Marta não tem a mesma visibilidade, apesar de ser um mito, ela é um mito para, entre aspas, meia dúzia de pessoas que assistem o futebol feminino, e o Neymar é um mito, ou mais ou menos, para 7 bilhões de criaturas que vivem no planeta que chama Terra. Então, a gente está falando de proporções astronômicas, onde você não tem que comparar um com o outro, né? E isso entra também no aspecto do machismo. O machismo, ele é estrutural, está na estrutura de tudo. Se a gente tivesse um país menos machista, talvez a gente tivesse um outro cenário, ou pelo menos uma construção menos nebulosa em relação a essa diferença de salário, né? Então, infelizmente, é uma luta. A gente sabe que nós, mulheres, temos que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo para dar conta das coisas, e ainda vai ter alguém duvidando de que a gente tenha feito isso sozinha, sem a ajuda de ninguém, por sermos mulheres. E é de se lembrar uma coisa que a Silvana fala no filme, que é assim, a dificuldade de ser mulher, e vamos falar sobre ser mulher atleta ainda hoje, ela vai além do que é visível. Porque, por exemplo, um atleta homem, ele pode correr na rua, a mulher não. Um atleta homem, ele pode sair do treino 11 horas da noite e, como não tem patrocínio, porque está começando, pegar um ônibus e voltar para casa. A mulher não. Então, a gente se depara com essas questões que elas deveriam ser melhor avaliadas quando se faz um planejamento de marca para patrocínio. Eu acho que, é claro que ninguém joga para perder e uma marca menos ainda. Mas eu acredito que o mundo está mudando. Eu acredito que cada vez mais as marcas têm que se posicionar para o bem da humanidade e não só para o fortalecimento dessa marca. E a gente percebe hoje esse tipo de estrutura de marketing. Então, eu acredito que ao longo, e se a gente continuar exigindo, porque nós como consumidores e pessoas, a gente exige isso, querendo ou sem querer, a gente acaba exigindo,
eu acho que vai ter um posicionamento diferente, porque as necessidades não são iguais. As necessidades de um atleta masculino não é a mesma necessidade de um atleta feminino. E isso tem que ser levado em conta, na ponta do lápis, né? É interessante também a gente ressaltar um momento do filme em que a Norminha relata que elas fizeram propagandas de casas populares para a Gazeta, na época, que foi a emissora que transmitiu o Mundial, né, de basquete de 71. Então, para a gente reforçar o quão é importante a mídia na construção de mitos. Quando elas fizeram a propaganda, o que aconteceu? Todo mundo estava sabendo do Mundial, o Brasil vinha de uma onda de felicidade, né? A torcida estava feliz porque a gente tinha sido campeão mundial no futebol, né? E aí o ginásio lotou. E depois a gente tem isso que foi falado, mas en passant, a importância do Luciano do Vale na Bandeirantes. Luciano do Vale foi um jornalista, um homem que dedicou a vida ao esporte, e ele foi um dos responsáveis do esporte brasileiro ter um pouquinho de visibilidade. A Band, até hoje, eu acho que ainda tem o slogan de Band é o canal do esporte. E isso veio do Luciano do Vale, a valorização dos atletas, das modalidades esportivas e os jogos. Se a gente conhece Magic Paula, Hortência e lembra das cestas maravilhosas e dos jogos maravilhosos que elas fizeram, a Marilena cita isso, né, do Pan-Americano lá de Cuba, né? Aquilo foi um feito esportivo, político, feminista, foi tudo assim, porque imagina o que ela relata no filme, uma mulher falar para um Fidel Castro que ele não ia falar com a atleta dele agora, só depois do jogo. Isso é uma quebra de paradigma, isso é quase assim uma hecatombe, né? Se falar para um ditador que não. Dentro do país dele. E você ainda ganhar do time dele, no país dele, entendeu? E ele entrando com corneta tocando no ginásio. Então, assim, eu acho que essa passagem do filme, ela vem assinar o quão feminista, né, é esse filme. Como diz a Fernanda, né, uma amiga nossa, esse é o filme de esporte mais político que ela já viu. E eu acho que, por sermos mulheres, e principalmente por elas serem mulheres, a sexta, é que esse filme não tinha como não ser político, né? Você queria perguntar e aí a gente passou. Fica à vontade. Não, primeiro, assim, queria parabenizar vocês, né, pelo filme. Assim, dá para ver o quanto vocês amam esse projeto. Isso é muito legal. Não, eu estava notando vocês falando sobre a questão da distribuição, né? Como foi difícil, vocês participaram de um pitching, aí todo mundo ficou interessado, aí veio a pandemia. Mas, enfim, vocês terminaram esse documentário e ele está aí para ser exibido, né? Isso é o mais importante. E com a pandemia, com essa maluquice toda que a gente está vivendo, a profusão de plataformas de streaming que surgiram, né, nesse tempo para cá, de um ano para cá, é uma coisa impressionante. Você tem a Amazon, você tem a Netflix, você tem outras plataformas, mas as menores, né? Então, acho que hoje, com a questão do digital, né, não só o YouTube, né, que é a plataforma mais conhecida e mais popular, né? Mas, assim, existem plataformas assim, que eu não tenho dúvida que esse documentário poderia entrar, mesmo porque eu acho que essa é uma temática inédita. Acho que não deve existir um outro documentário que venha falar, como vocês estão mostrando a história. Então, assim, o que eu desejo é que vocês consigam fazer com que o projeto chegue a mais janelas e que vocês consigam distribuir o projeto, que é isso que a gente faz, né? A gente faz o audiovisual para as pessoas assistirem, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É isso, a gente faz para as pessoas assistirem. Não tem um único momento que a gente não acredite que esse filme vai atingir outras pessoas através de outros canais e outras possibilidades. A gente está sempre trabalhando para isso. E é o que você falou, a pandemia, eu vi uma matéria uma vez que falava assim, que catástrofes mundiais, elas fazem o mundo avançar de 5 a 10 anos.
E é verdade, né? A gente hoje avançou. Vamos falar do home office. O Brasil, para chegar no home office, ele ia levar 50 anos. Exatamente. Em um ano a gente avançou, sei lá, quantos anos, né? Exato. Então, esses avanços que aconteceram também serviram para o audiovisual, que é para a gente pensar novas possibilidades e para deixar claro para todos os canais que eles não são as únicas possibilidades. E a gente tem que sempre trabalhar para isso também, porque senão a gente fica muito no jogo do mercado do eu sou a janela exibidora e você tem que se submeter às regras, aos contratos leoninos, e nem sempre as coisas precisam ser dessa forma. Se você tem hoje várias possibilidades, e cada vez vamos ter mais, a gente está com a Disney vindo com força total, a gente tem a Amazon, né, a Netflix e várias outras que existem, é só você fazer uma pesquisa. E fora do Brasil também, porque o filme é legendado em inglês, então existem diversas possibilidades. Não é fácil distribuir. Acho que é mais difícil do que filmar. Porque, olha, distribuir é uma luta. Mas estamos fazendo uma distribuição. De uma forma ou de outra, lançamos o filme online no site. Estamos começando, vão ser 11 apresentações do filme, 5 apresentações com tradução em Libras. Então, é um bom começo, né? Retomando, assim, a gente está com a pandemia, então acreditamos nessa vacina, acreditamos que rapidamente esse mundo vai mudar. E é o que a gente pode fazer, né? Porque se a gente não acreditar, a gente não levanta da cama. Né? A gente, se não acreditar no mundo melhor, fica difícil. Você estava voltando na tecla do empoderamento feminino, do baixo custo relacionado a isso também. Você estava falando do esporte, né, da Marta, por ser uma excelente jogadora, ser 9 vezes ou 10 vezes a melhor do mundo, e ainda assim ela tem um salário infinitamente menor do que o principal, que os mais conhecidos, que é Neymar, Messi, etc. Neymar, somente por ser brasileiro, a comparação, né? Infelizmente, a gente hoje em dia ainda compara o cargo e a pessoa feminina com uma referência masculina. Pô, a fulana foi que nem foi, é o Pelé do basquete, né? A gente tem essa comparação, porque infelizmente a gente ainda precisa justamente do feminismo para poder chegar nesse patamar. No esporte, especificamente, eu não sei em relação ao basquete, você pode até responder essa pergunta. No futebol, a gente, quer dizer, no handebol, por exemplo, acredito, você tem um tempo menor, a quadra é menor, a rede de vôlei para o feminino ela é mais baixa um pouco, e por aí vai. No basquete eu não sei. No futebol é o mesmo tempo de jogo, é o mesmo tamanho de campo, só que você tem uma fisiologia, independente de capacitação, uma fisiologia diferente de uma mulher para o homem. Então acaba que essas questões machistas de manter o padrão da regra acaba prejudicando o produto final, que seria o espetáculo do futebol ou de um outro esporte ser entregue. Uma pergunta é, no basquete existe a diferenciação de dinâmicas físicas em relação a feminino, a ser o esporte feminino? E outra coisa, em relação a mulheres produzindo, fazendo conteúdos artísticos, audiovisuais, principalmente documentários também, etc., acredito que essa questão física seja completamente fora da questão e fique somente a questão do preconceito, porque a mulher tem capacidade intelectual e, enfim, de aprendizado e de produção completamente igual à do homem. Se ele quiser, ele chega igual à mulher e assim vai. Dentro desse universo de pouca verba e feminismo e valorização da mulher, vocês tiveram uma dificuldade, você acha que vocês tiveram uma dificuldade acima do que os homens normalmente teriam para fazer a realização desse documentário? Sim. Muita, né? Não muita, porque a gente escolhe muito bem as nossas equipes. Existe também um posicionamento da mulher, que eu acredito que seja uma defesa ao longo, que o homem só respeita se ela tiver uma postura masculina. E ela tem uma postura masculina para ser respeitada. E quando eu falo masculina, é masculina no sentido do estereótipo dos defeitos, que é uma rispidez no falar, uma postura agressiva, um comportamento abusivo.
Então, a mulher, às vezes, repete o que o algoz faz, né? É a repetição da vítima. E isso é muito comum. É claro que cada um tem um temperamento. Eu tenho o meu temperamento, que não é fácil. Não sou nenhuma flor do campo. Mas tento não ser abusiva e tento ser respeitosa. Eu não admito grito, jamais, no set, por exemplo. E set de cinema, isso é muito comum. Então, enfim, eu passei apenas por uma situação que eu quero entender que, na verdade, foi um cuidado do profissional, né, o rapaz do som, que foi no sentido de ele estava com medo do que nós tínhamos proposto não dar certo. E aí, como eu não sou uma flor de candura, ele não está ali para ter medo no que eu proponho, porque quem assume o risco sou eu. E aí é uma coisa muito delicada, porque você não vai resolver isso no set. Você vai resolver fora do set. Só que o dia de set já causou aquele estranhamento. Eu não sei e acredito que não, que ele não teria feito isso se o diretor fosse homem. Porque não é só o fato, aí eu falo de mim, não é só o fato de eu ser mulher. É o fato de que eu sou uma mulher pequena, com uma voz aguda, com cabelo longo e mignon. Eu acho que respeitam mais a Sílvia. Não sei por quê. Não se eu tenho uma ligeira sensação, assim. São os paradigmas também que precisam ser quebrados em relação a isso também, né? De estereótipos e Exato. etc e tal, né? E a Sílvia trabalhou muito tempo fala um pouquinho sobre essa experiência. Assim, eu tenho uma experiência em relação a isso, porque eu fui a primeira mulher assistente de estúdio da TV Globo. Ou seja, o assistente de estúdio, no cinema é um assistente de direção. É quem comanda o set, né? O diretor entra, ensaia, e antes do diretor entrar, é o assistente de estúdio que prepara o set para receber elenco e direção. Quando ele vai para o switcher, quem fica e quem comanda, quem é a voz do diretor, é o assistente de estúdio. Antigamente chamava diretor de estúdio, mudaram por uma questão salarial. E quando eu cheguei lá na Globo, assim, outras mulheres tinham feito oficina e não tinham ficado, porque elas não deram conta, assim, porque realmente não é fácil. Porque o assistente de estúdio é aquele que fala, silêncio, gravando, vamos embora, todo mundo no lugar. E faz aquilo, fulano, e faz aquilo, não sei o quê. O seu texto é esse, enfim, quem comanda tudo. E o principal instrumento e arma desse profissional é a voz. E eu também tenho essa voz que nem combina comigo, que quando eu abro a boca todo mundo fica olhando, tá sendo dublada, né? E quando eu cheguei lá, eu passei por uma situação curiosa, porque era uma diretora, mulher. Eu fui escalada para fazer a novela, que essa pessoa estava dirigindo no dia. Um colega tinha faltado, então eu fui substituí-lo. E quando eu cheguei e abri a voz, né? Ok, gente, vamos ensaiar, não sei o quê. A mulher parou, olhou para mim, fez assim, me chamou, falou assim, você precisa engrossar essa voz. Ninguém vai te respeitar aqui não se você falar desse jeito. Eu falei, não, eu preciso mudar de gênero, né? A senhora quer que eu mude de gênero? Porque o meu gênero é feminino. Na TV, a empresa me contratou sabendo, né, que eu era mulher. Aí ela, mas você tem que postar mais sua voz, você tem que não sei o quê, nada. Falei, beleza. Fui, ok, organizei o set, gravamos, acabou o dia, fechamos o plano e cá pra nós. Lenta, a diretora lenta, fechamos. Aí no final, eu saí, eu falei assim, obrigada por fazer hoje o dia, eu não era desse produto, né? Eu falei assim, obrigada pelo dia aí, valeu fulana e tal. Não consegui engrossar a voz, mas consegui fechar o plano, né? Aí ela, não, é isso mesmo. E uma coisa curiosa que aconteceu comigo.
os profissionais que estavam no estúdio e que viram o que ela fez comigo, tomaram as minhas dores. Então tinha momento que eu estava lá, gente, silêncio, vamos ensaiar. E eu vi o cara da luz lá dando uma batezinha, que adora bater num bandó na hora do gravando, né? Não vai fechar um pouquinho mais a luz. Aí eu vi colegas falando, tipo, contra a regra, uma maquinária. A Silvia já mandou calar, já mandou silêncio. Para aí. Eles começaram a me proteger e me defender, porque eles viram a covardia que eu tinha sofrido de uma mulher, sabe? Como eu tive um episódio com um diretor, já morreu, muito famoso, de novelas, e ele só trabalhava com assistente de estúdio. Nesse dia o cara faltou, eu estava de plantão, caí lá. Quando o cara entrou no estúdio e me viu, ele voltou e mandou trocar. Ele não tinha ouvido a minha voz, nunca tinha me visto. Me mandou trocar. Até aí a minha chefia ligou e falou, Silvia, pode deixar o estúdio, vai para o outro tal, que o fulano vai para aí. Aí eu falei, não, eu só largo o meu estúdio quando o outro chegar, porque eu sou profissional. E aí, enquanto o outro chegou, eu fiz 10 cenas. Aí o cara mandou cancelar porque ele não queria. Aí eu virei o meme, na época não era meme, né? Hoje seria o meme de a Silvia é boa, hein? Mas essa Silvia é boa. Então, assim, eu acho que são alguns exemplos aí de televisão, mas que a gente pode estender para o set de cinema. E acho que a verdade é, um profissional tem que saber o que ele quer. E um diretor e uma diretora, mais ainda. Você não pode decidir no set o que você acha que você deve fazer. Porque eu acho que a insegurança do profissional é que faz com que as outras pessoas, ou talvez algumas pessoas, tenham a ilusão, ou pelo menos tentem tomar a frente, porque o que aconteceu com a Ellen, fatalmente foi porque ela é mulher, e fatalmente porque é o nosso primeiro filme como diretoras, entende? E essa pessoa que fez isso com ela, tem sei lá quantos longas nas costas. Eu quero ouvir esse profissional. Eu não quero ser uma pessoa pedante que acha que um cara que tem 10 longas não vai poder contribuir com alguma coisa. Mas ele vai contribuir no momento em que ele tiver que contribuir. E não no momento em que ela está lá enquanto a líder de uma equipe fazendo o que ela quer fazer, né? Se o que ela propôs não der certo, ele enquanto profissional com 10 longas nas costas, tem que chegar para ela e falar, Ellen, posso te falar uma coisa? Estava pensando... A gente tentou fazer assim, não deu. Posso sugerir? Se a gente fizer assim, pode dar certo. Quer tentar? Ela vai dizer se quer tentar ou se não quer tentar. Ela é a líder da equipe. Tem duas maneiras de você resolver isso. Ou você estraga o dia do set, deixando claro o seu desconforto, descontentamento com a posição do profissional que você contratou, ou você entende que talvez tenha sido, você pode tentar ter um olhar benigno e entende que pode ter sido para ajudar e resolve isso fora do set, que foi o que eu fiz e que é o que acho que deva ser feito, né? Porque você tem toda uma equipe, não é porque você tem um problema com alguém que às vezes nem é um problema, que você vai colocar 14 horas de desconforto para essa galera. E tem uma coisa também que eu acho que é o mais legal, assim, e o mais importante para quem trabalha com baixo orçamento. Você já não está ganhando nada. Não pode ser um dia merda. Não pode. Então escolha bem os seus parceiros, porque vai fazer a diferença. Né? Vai fazer a diferença no seu dia, vai fazer a diferença no seu projeto, vai fazer a diferença na sua entrega. Então, o que eu posso dizer, assim, para a gente encerrar, porque a gente já está passando desse nosso tempo, é possível realizar com boas parcerias e com foco. É o que eu acredito e é assim que eu sigo a minha vida. Bom, eu quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente e dizer que é isso, o audiovisual não se faz sozinho, não existe audiovisual sozinho. Nós somos uma cadeia produtiva de profissionais
normalmente apaixonados pelo que fazemos. Realmente é uma cachaça no bom sentido. E é isso, e sigamos. E a gente sabe que por ser mulher a gente vai ter que gritar no bom sentido também mais alto para ser ouvida, mas que a gente consiga engrossar a nossa voz também no bom sentido e que nos façamos ser ouvidas e cada vez produzindo mais, né? Então, obrigada a vocês aí por estarem aqui e quinta-feira estamos aí de novo, né? Isso aí. Esperamos vocês todos. Muito obrigada. Isso aí, obrigada, gente.